Há preocupações que a Câmara tem tido na execução e lançamento de obras na via pública, e vou citá-las. As obras já lançadas pelo anterior Executivo foram recalendarizadas por forma a evitar períodos críticos de Natal e de escolaridade, bem como a abertura da circulação. Estou a falar especificamente na Avenida da Boa Vista, em que, a pedido dos comerciantes, como se recordam, interrompemos obras durante o período de Natal. As obras previstas e, entretanto, lançadas foram reprogramadas por forma a manter a circulação automóvel e a evitar os cortes totais que estavam previstos, o que acabou por minimizar enormemente os impactos nessa obra da Avenida da Boa Vista. As novas obras em vias estruturantes foram programadas por forma a minimizar os seus impactos de sazonalidade na cidade. Daí se compreenda que a obra da Constituição foi feita em período noturno e na altura da pausa escolar e as obras da Foz estejam a ocorrer no período fora da época balnear e evitando a época de Natal. Um dos exemplos de intervenção com enorme sucesso foi a do Jardim do Carregal, junto ao Hospital de Santo António, onde a implementação de uma diminuição dos tempos de um corredor-bus em partilha com os veículos de acesso urgente ao hospital permitiu a diminuição em 30% do percurso do transporte público. A melhoria da circulação do transporte individual, com uma diminuição drástica dos tempos de percurso e consequentes ganhos em matéria de conforto e em matéria ambiental. Temos depois um mapa que é a comparação da velocidade média na zona do Carregal. Estamos a falar de transportes públicos, estes elementos são monitorizados a partir dos chips instalados nos autocarros e, portanto, verifica-se que esta alteração teve um significado muito importante naquilo que nós pretendíamos naquela zona da cidade em que, como sabem, vivíamos com grandes constrangimentos, principalmente na proximidade de um estabelecimento como é o Hospital de Santo António. Outra intervenção que resultou numa enorme vantagem em termos de velocidade de comercial do transporte público e redução assinalável da sinistralidade foi a operada na zona da Foz, onde os resultados consistentes são prova da utilidade das alterações operadas, com o índice de gravidade dos acidentes a descer de 4,55% em 2013 para 0,00 em 2015. Melhoria das condições de conforto das interfaces de terceiro nível, de que são exemplo o Terminal do Bom Sucesso, que estará em obra já para a semana, a partir do dia 2 de novembro, e o lançamento do concurso do primeiro interface do primeiro nível da AMP, em Campanhã, são dois exemplos da aposta do Executivo no transporte público e na melhoria do serviço. Estas duas obras antecipam também o futuro da gestão do transporte público rodoviário na cidade, que, como eu já disse, em janeiro passará a ser assegurada pelos 6 municípios, com especial destaque para o município do Porto, que presidirá o Conselho de Administração. A colocação da expansão do metro do Porto na agenda política é, a médio e longo prazo, outra das ações deste Executivo, esperando-se decisões concretas no próximo mandato. Os comportamentos anticívicos são dos principais adversários da política de mobilidade da Câmara Municipal do Porto. Em primeiro lugar, porque em Portugal não existe uma censura pública, ao contrário do que acontece noutros países, sobre os que desrespeitam de forma reiterada os restantes cidadãos e a autoridade, estacionando em segunda fila, em locais proibidos e que circulam desregradamente na cidade. O estacionamento abusivo em passadeiras e em lugares destinados a deficientes é uma das marcas mais negras desta cidade e que, para quem nos visita, causa enorme apreensão. A política de estacionamento pago à superfície é fulcral na estratégia de mudança dos hábitos cívicos. Contudo, não chega. A atuação das entidades policiais é, por isso, fundamental. A regulação do trânsito é uma competência da Polícia de Segurança Pública, mas também da Polícia Municipal. Sabe-se que estas duas entidades têm tido poucos meios, nomeadamente humanos, para promover a sua atividade fiscalizadora. Nesse sentido, a Câmara do Porto promoveu, junto do Ministério da Administração Interna, pedidos de destacamento de novos efetivos para a Câmara Municipal, para a Polícia Municipal. Em agosto de 2016 foram destacados 42 novos elementos, esperando-se mais 100 nos próximos anos. Este aumento da capacidade da Polícia Municipal irá permitir mais fiscalização na cidade. Sendo certo que a Polícia não pode estar em todas as ruas em simultâneo, nem atrás de cada cidadão, nem é isso que se pretende, a Polícia Municipal pode, contudo, promover uma nova atitude
e anuncia hoje a aplicação de tolerância zero em relação ao estacionamento abusivo e, em concreto, ao estacionamento em segunda fila. As autoridades devem promover a sua atividade através da sua presença de atitudes profiláticas e didáticas. Contudo, dado o ponto a que chegou o desrespeito reiterado e sem censura pública de regras básicas de civismo, algumas que eu já referi, impõe-se a aplicação de uma medida desta natureza, tolerância zero, sobretudo em relação ao estacionamento em segunda fila e quando este promover dificuldades à circulação de outros veículos e principalmente dos peões. Quanto às próximas medidas e intervenções, e sei que esse é um assunto que é particularmente caro à comunicação social, queria anunciar em primeira mão que as obras na Raul Pérez têm, para além da essencial função de manutenção de uma rua que podia transformar-se numa rua intransitável, em que podíamos ser obrigados a cortar o trânsito a qualquer momento, na duplicação de sentidos, retirando o trânsito de passagem da zona interior da Foz, da Rua da Senhora da Luz, que assim fica mais dedicada, mas não exclusiva, ao trânsito local, sendo destinado naturalmente aos moradores e ao comércio local. As obras neste arruamento estão a ser reforçadas com mais equipes e trabalhos aos sábados, por forma a acelerar a execução. A Raul Pérez vai, portanto, voltar a ter 2 sentidos, mas manterá a ciclovia. Duplicação de sentidos na Rua Passos Manuel. Está em estudo a sua implementação para breve, a título experimental e provisório, por forma a abrir um novo acesso da zona da Baixa da cidade em direção a leste, contornando os constrangimentos provocados pelas obras do Mercado do Bolhão. Repito, será uma solução temporária enquanto durarem as obras na periferia do Mercado do Bolhão. Repavimentação da Rua Bartolomeu Velho, no troço compreendido entre a Rua Padre Luís Cabral e a entrada para o núcleo rural do Museu de Serralves, rebaixamento de passadeiras e melhoria da sinalização no troço entre a Praça do Império e a Rua Padre Luís Cabral. Repavimentação da Praça das Flores. Repavimentação da Rua da Restauração no tramo inferior, porque a parte superior já foi feita, com melhoria da sinalização horizontal e vertical. Repavimentação da Rua Contumil, no troço compreendido entre a Rua Costa Cabral e a Avenida Fernão de Magalhães. Repavimentação da Rua Cónego Ferreira Pinto. Fechamento das frentes na obra subterrânea do Campo 24 de Agosto, atrasadas devido aos problemas da empresa que ganhou o concurso público e com a qual tem vindo a ser encontradas soluções que minimizem o impacto daquelas obras. Realização, durante a noite, das obras na Rua do Ouro, em janeiro de 2007. Estamos a falar a montante do fluvial. Intervenção na Rua Cimo do Muro, para obviar aos problemas de infiltrações nos estabelecimentos comerciais que se encontram em plano inferior e onde há um problema antigo. Estas obras vão começar, julgo, a 2 de novembro. A Câmara do Porto está a aplicar uma política, uma estratégia de mobilidade e intervenção na via pública coerente e promotora do transporte público e da segurança rodoviária. Os primeiros resultados são indicadores positivos, sobretudo quanto à sinistralidade nas zonas onde a Câmara interveio de forma mais radical. Isto fazia parte do nosso programa. A nível de toda a cidade, verifica-se uma estabilização dos números de colisões e atropelamentos, com tendência clara para decrescer de forma significativa na gravidade dos acidentes. Estes números, assinale-se, estão em contraciclo com o país, onde se verifica um aumento generalizado dos números referentes à sinistralidade rodoviária, quer dentro, quer fora dos centros urbanos.